Amém? Gênesis capítulo 15, versão NVI, Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos, de forma expositiva, vendo os demais versículos, amém? Estou um pouquinho devagar, irmãos, porque eu estou muito cansado. Essa semana foi muito difícil. Uma semana de batalha, uma semana de guerra. Então, vocês me perdoem aí a lentidão um pouquinho, tá? Mas estou cansado mesmo. Então, me ajudem a pregar, tá bom? Leiam os versículos, deem glória a Deus, aleluia, para eu poder respirando aqui, tá bom? Posso ler? Vamos lá? Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão, né, numa visão. O que ele disse? Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Agora, eu queria que não fosse só um culto para você hoje, que fosse um culto que você não esquecesse mais, que você guardasse no seu coração, porque se você me acompanhar, mesmo com a minha lentidão aqui, todo o meu estresse, meu cansaço, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu fiz uma chamada na internet, quem viu? Você viu? E aí eu disse, quer aprender por que muitos entram e não recebem nada, e outros entram e mudam a história? Não foi isso que eu falei lá no vídeo? Você vai saber isso hoje. Por isso, toda a sua atenção é importante. O diabo vai tentar roubar de você pensamentos, vai colocar pensamentos, sugestões na sua mente. Lute, faça como eu estou fazendo aqui. Estou lutando hoje para estar aqui. Então, lute, não se entregue, de jeito nenhum. Amém? Que Deus é conosco. Presta aqui uma máxima atenção. Já houve alguma vez na sua vida que você tenha entrado na igreja, ou então por um período mesmo, e o resultado que você imaginava que iria ter, até numa fé, numa certeza que Deus ia te curar, que ia abrir portas, e não aconteceu nada? Já aconteceu com você isso? Deixa eu ver. Você ficou frustrado? Obrigado pela tua honestidade. Eu também, já várias vezes. Falei, Deus vai, Deus não fez. Puxa. Agora, pensa comigo. Hoje é um culto para pensar. Deus é onipresente? Pastor, eu não sei o que é onipresente. Ele está em todos os lugares? Sim, tá. Então, eu concordo com o senhor. Nós vamos bem devagarinho, para todo mundo entender que Deus está em todos os lugares. Bom, de onde se conclui, termo matemático, 3 pontinhos assim, de onde se conclui que, se Ele está em todo lugar, por que Ele não manifesta o poder dEle? Porque Deus, quando Ele pode estar no seu carro, sim ou não? No ônibus, pode estar no seu trabalho, na sua casa, mas Ele pode não se manifestar. Deus está dentro de você, porque Ele prometeu, sim, concorda? Mas Ele se manifesta toda hora? Não. E é isso que eu quero que você comece a pensar comigo. Nós estamos reunidos aqui em igreja, sim? Sim. E Ele tem uma promessa para nós. Deixa eu ler a promessa para você. Mateus 18:20 diz assim: pois onde 2 ou 3 estando reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Então, você concorda comigo que Deus está aqui desde o primeiro acorde? Sim? Quando o irmão começou o primeiro acorde, Deus estava aqui. Então, a gente está aprendendo o seguinte. Primeiro pensamento:
que Deus está presente. Quem concorda? Segundo pensamento, que Deus está presente, mas nem sempre se manifesta. Terceiro pensamento, será que quando eu o adoro, Ele manifesta a sua glória? Foi metade só. Então, pastor, tem um segredo aí. Porque quando a igreja se reúne e nós louvamos, adoramos a Deus, nós podemos e contemplamos milagres dentro da igreja. Então, eu começo a entender que quando eu o adoro, as coisas acontecem. Eu já contei aqui diversas vezes, mas sempre tem gente nova, graças a Deus por isso. Eu vi um senhor desse tamanho ser curado de câncer dentro da igreja. Manifestação do poder de Deus. Nunca tinha ouvido falar a palavra de Deus. Perguntou para mim, pastor, você só acha que Deus pode me curar? Era domingo, ele disse, é como se fosse hoje. Ele disse, segunda-feira eu vou sofrer uma cirurgia de alto risco, porque eu estou com o meu abdômen todo tomado. Só acha que eu tenho chance? Eu falei, depende do senhor. Ele entrou, adorou a Deus, e Deus se manifestou, e ele ficou curado dentro da igreja. Pode aplaudir a Jesus. Vi uma criança cega de 5 anos, sentado do lado da mãe, como fosse aí agora, sentadinho do lado da mãe. Eu vi, irmão, ninguém me contou não, tá? E a caneta da mãe caiu no chão. Quando ela foi pegar, o garotinho pegou e entregou a ela. Ela falou, obrigado, filho. Ele falou, meu filho, você pegou a caneta? Eu já estou falando alto, todo mundo estava ouvindo já na igreja. Você pegou a caneta? Ele falou, peguei. Aí botou a mão no rosto da mãe. Eu vi isso, estava do lado. Mãe. Acabou o culto, irmão. Acabou o culto, literalmente acabou o culto. Não tinha pregação mais nenhuma, acabou. Aliás, nos 2 milagres. Acabou a pregação. Nós descemos e ficamos adorando. Louvor. Não tinha mais, a pregação já foi feita ali. E o garoto ficou curado. Eu fico todo arrepiado aqui, misericórdia. E outras situações, eu já vi uma ferida enorme. Ferida, sabe quando a pessoa queima e fica aquele vermelho com branco, com sangue? Não cicatrizava. Colocamos a mão. Quando tirou a mão, não sei se você vai acreditar, mas se você não acreditar, fez assim. E criou casca. Não acredita, né? Eu vi. Esse é o nosso Deus, irmão. E outros milagres de perna curtinha, assim, diferença assim, de uma perna está aqui, a outra está aqui, e aí a gente orar e a perna... E muitas coisas. Pessoas separadas há 34 anos voltarem. Que não tinham conhecimento de Deus, um no Rio de Janeiro, o outro em Minas Gerais. 34 anos sozinhos, apaixonados um pelo outro, por causa de situação de família, tinham se separado, mas um amando o outro. Aí um ora aqui, o outro ora aqui, sem saber se estava morto ou vivo. O que estava com a gente era o homem. A mulher, eu lembro o nome dela direitinho, o nome da minha mãe, Terezinha, Dona Terezinha. E o senhor é o seu Wilson. Aí o seu Wilson perguntou para a gente, pastor, eu posso orar por ela? Eu não sei se ela está viva. Eu falei, meu irmão, entre sim ou não, ora. Porque se ela estiver viva, Deus vai fazer um milagre. Aí ele orou. E ela lá orando, a gente não sabia. Aí ele vai assinar uma escritura lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, para numa banca de jornal, para ler a manchete do time dele, Botafogo. Ele está lendo a manchete, aí escuta uma voz. O senhor tem a revista tal, assim, que eu não me lembro agora qual foi a revista? Ele falou, eu conheço essa voz. Ele tremeu. Aí ele foi, deu a volta, porque a banca fica do lado aqui, né? As manchetes lá no Rio, é assim, né? Fica do lado assim. Aí ele... Era ela. Aí ele vai falar com ela. Aí eles dão um abraço.
Aí ele diz, você está viva? Ele falou, você está vivo? Ela falou, você está vivo? Estou. Aí já viu, né? Mas tudo aconteceu dentro da igreja, porque tinha adoração e louvor. E eu quero trazer você para esse pensamento, porque Deus habita em todos os lugares, na sua casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, mas nem sempre Ele se manifesta, e Ele se manifesta muito na igreja. Mas será que Deus só quer se manifestar na igreja? Por que alguns entram e tem a história virada como essas pessoas que eu contei para você aqui, de uns poucos milagres que eu estou compartilhando, receberam e outros vão embora da mesma maneira. Às vezes até pior do que entraram. Não é verdade? Vamos ler de novo Gênesis 15, versículo 1. De novo, pastor, de novo. Eu quero te ensinar bem isso aqui, para você nunca mais esquecer esse culto. Gênesis 15, versículo 1, de novo. Depois dessas coisas, Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Então, Deus estava presente naquele momento? Se manifestou? Sim ou não? Pode adorar a Deus, filha. Se manifestou? Tá. Então, analisa aqui o texto. Você que é do Ministério Palavra e Vida, você tem sabedoria suficiente para analisar aqui. Nesse pedacinho aqui, não tenha medo. Você percebe que Deus está passando para Abrão, para que ele não tenha, lógico, medo, segurança, como o irmão acabou de falar ali, segurança. Você percebe, Deus está falando assim, eu sou a tua garantia. Você percebe quando ele continua, ele fala assim, eu sou o seu escudo. Deus está dizendo, além de te garantir, eu te protejo. Você percebe nesse versículo isso aqui? Aí ele diz assim, grande será a sua. Então ele mostra que ele está presente e que ele abençoa. Num pedacinho desse eu vi Deus falando de segurança, de proteção, da sua presença e da bênção. Sim ou não? E se eu disser para você que no momento que Deus fala, como está falando agora, é o momento que a gente perde a bênção? Você acredita? Então prova isso, pastor. Vou provar para você na Bíblia, que no momento que Deus fala, pastor, que Deus diz que é o teu escudo, que te protege, para que você não tenha medo, que Ele é a tua segurança, que Ele está presente, e que Ele te dá bênção, é um momento que a gente perde a bênção, perde a segurança. Pastor, isso está na Bíblia, você vai ler comigo aqui, que é exatamente quando Deus lança a palavra sobre nós, para que nós possamos agarrá-la, é que ela escapa. Olha o versículo 2. Lê, mas, preste atenção no que você está lendo, não lê por ler, preste atenção. Você ouviu Deus dizer, eu te abençoo, eu te guardo, eu te protejo, eu estou presente na sua vida, na sua casa, no seu carro, em tudo que é lugar, eu estou presente. Até o nome da mensagem hoje é presença confirmada. Eu estou presente. Mas, quem falou isso mais aí? Mas, eu gosto do mais. Mas, o que? Lê para mim. Abrão perguntou, o que ele perguntou? Ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, não parou aí não, o que ele falou? Não me deste, eu tenho que repetir para o pessoal de casa, amém? Não me deste filho algum. Não, ele falou assim, não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o herdeiro. Definiu. Você já está entendendo? A presença de Deus se manifesta,
Mas Abraão só sabia falar de uma coisa: das suas necessidades. Já pescaram aí? Já pegaram? Deus está dizendo: eu sou seu escudo, eu sou sua fortaleza, eu supro, eu te dou tudo, não precisa ter medo de nada. Aí vem o Abraão: mas eu não tenho filho, quando é que o senhor vai me dar o filho? Porque Deus tinha prometido a ele um filho? Sim ou não? Mas cadê o filho? Cadê a bênção? Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso prosperar. Já vim ao culto aqui, a pastora falou aqui, né? A pessoa que dá o dízimo fala: eu vou dar mais não, porque não... Dá o dízimo para receber? Vai ficar esperando, sentado. Porque dízimo é carinho, é amor. Entendeu? Não é valor, é amor. Eu te dou, Jesus. E aí ele só sabia falar disso. E aqui acontece a diferença. Presta atenção, pelo amor de Deus, para a sua vida mudar. Aqui acontece a diferença. Quando nós entramos por aquelas portas que estão ali, para cultuar a presença, e nós falamos dos nossos problemas, eu pergunto para a igreja inteligente, Ministério Palavra e Vida: você está cultuando a Deus ou os problemas? Os problemas. E Deus fica em último lugar. Você quer resolver o seu problema. Você entra aqui para dizer para Ele o que Ele é, ou para falar do que você não tem? Estão entendendo? Estão entendendo? Aí está a diferença do que recebe para aquele que não recebe. E nós vamos ver isso aqui. Quando Ele se faz presente, aonde nós deveríamos buscar a manifestação do seu poder, o que a gente faz? Levanta um altar a Deus, pastor, ao problema. A gente não veio aqui para dizer o que Ele é, ou a maioria de nós. A maioria vem para dizer o que falta, o que precisa. E aí, em vez de levantar um altar de adoração, levantam um altar ao problema, à dificuldade. E Deus recebe? Você está baseado em quê para dizer que não? Na palavra. É o que a gente vai ver aqui. Sabe o que a pessoa faz sem querer? Sem querer, ela despreza a presença e cultua o problema. Quem está entendendo? Mesmo eu lerdinho aqui? Vocês estão entendendo? Pastor, é verdade, eu entro com problema na cabeça e saio com problema na cabeça. Seja sincero diante de Deus. Levanta a mão quem já viveu isso um dia. Entra com problema e sai com problema. E desprezou a Deus, desprezou a presença. Se eu dispenso a presença, eu não vejo a manifestação do poder de Deus, porque eu ignorei. Eu não estou preocupado com a presença dele. E aí você vê algumas igrejas dizendo: venham ser curados. Sim ou não? Passe no portal e receba a libertação. Portal do Sal Grosso. Leva uma rosa para casa. A meia do pastor, aliás, quem quer a minha meia aqui? Porque eu vi vender já uns 3 anos atrás por 5 mil, com a inflação 10 mil, quem quer? Graças a Deus você não quer. Graças a Deus. Mas tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Estão adorando? Quem levou a meia do pastor adorou o quê? Hã? O chulé. Misericórdia. Levou a rosa, ela está adorando a rosa, está esperando a rosa se manifestar, o sal grosso se manifestar. E Deus fica onde? Estão cultuando problemas? Sim ou não? Então, meu irmão, Abraão, né, disse: o Senhor ainda não atendeu a minha dificuldade. O Senhor não me deu o que eu queria, Deus.
E Deus estava dizendo para ele: eu te dou tudo. Eu te dou tudo, meu filho. Então, em vez dele reconhecer a presença e dizer quem ele era, ele estava falando das suas preocupações e suas necessidades. Pastor, eu estou me identificando. E quando a gente faz isso, a gente perde a riqueza da presença. A gente desperdiça a riqueza e a gente troca um ambiente de poder e glória por um ambiente de necessidade e dor. Entendeu? A gente cria um ambiente, como a gente tem um louvor que fala um ambiente de glória, né? A gente cria um ambiente de necessidade, de dor, de pobreza, de tudo que a gente acha que precisa, quando a gente precisa da presença. Então, o culto hoje é para mostrar para você na Bíblia que você precisa tirar os seus olhos daquilo que você vive no dia a dia e colocar naquele que é a solução. Tira os olhos daquilo que você vive, para colocar os seus olhos no que tem a resposta, a solução. Nós ficamos 2 horas aqui pensando em quê? No problema, pastor, que eu estou doente, sabia? Não, pastor, no problema do meu casamento, pastor. Eu só penso nisso, pastor. O tempo todo é a minha separação, é o meu erro, as minhas atitudes. Eu só penso nisso, pastor. Eu só penso no dinheiro, pastor. Eu preciso suprir. Eu tenho filho pequeno, então eu vim hoje aqui para Deus resolver o meu problema. Deixou a riqueza de lado. Misericórdia, que é a presença. A mente só pensa no problema. O objeto do culto não é Deus. Quem está me entendendo? O objeto do culto é o que você não tem. Diga comigo assim: eu não vim cultuar o meu problema hoje, pastor. Eu vim cultuar a presença de Deus. A presença de Deus. Gênesis 15, versículo 4. Vamos lá? Vamos lá. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, que ele disse que seria o Eliezer, não foi? Aí Deus disse: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora pensa aqui, Deus fez o milagre? Fez? Não. Ainda não. Ele adorou a Deus? Hã? Gente, vocês estão ouvindo? Ele adorou a Deus? Não, ele apresentou o que ele não tinha. Ele apresentou o que faltava. A mente dele estava preocupado com as suas necessidades. Ele estava cultuando o problema. E Deus se fazia presente, como está aqui agora. E Deus disse para ele: eu sou o seu escudo, eu faço tudo, eu te protejo, eu te guardo, não tenha medo. Mas o Senhor não me deu a minha cura, o Senhor não me prosperou, o Senhor não consertou meu casamento, o Senhor não abriu uma porta para mim ainda. Está cultuando problema. Entenderam agora? Está cultuando o problema, ele está cultuando o problema. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Fez o milagre aqui agora? Não. Pastor, então não adianta. Deus não fez o milagre. É isso que eu quero que você entenda. Deus só confirmou a sua palavra, a sua promessa. Porque ele não muda. Quem precisava mudar? Abraão. Ou Abrão. Precisava mudar. Precisava entender que o culto não era o problema, a necessidade. O culto era a presença de Deus. Romanos 1,17.
Porque no Evangelho, presta atenção, é revelada a justiça de Deus. Na pregação, na mensagem, é revelada a justiça, a cruz. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá do problema, pastor. O que tem que estar na minha cabeça? O problema, pastor, porque eu não consigo dormir, eu não consigo, não. O justo viverá da fé. Então, meu irmão, não é o que eu faço, não é o que eu busco, é o que eu acredito. Está pegando? Então vou repetir, não é o que eu faço, não é o que eu busco, é o que eu creio. Então, vocês são inteligentes. Então eu posso dizer que eu não creio na minha benção. Presta atenção. Eu não creio na minha cura. Estão entendendo ou não? Eu não creio na minha prosperidade, na minha vitória. Não, pastor, não. Eu creio no Deus que me cura. Eu creio no Deus que me prospera. Eu creio no Deus que me dá a vitória. Entenderam ou não? Pegaram? Então vamos repetir? Para ficar claro, porque vocês ficaram meio na dúvida quando eu falei. Eu não creio na minha bênção. Agora, melhorando, eu não creio na minha bênção. Eu creio naquele que me abençoa. Eu não creio que eu vou ficar curado. Eu creio naquele que vai me curar ou já me curou. Eu não creio que eu vou prosperar. Eu creio que eu vou prosperar. Não, eu creio naquele que me faz prosperar. Agora ficou claro? Eu não creio de forma alguma na minha vitória. Não, só querem crer naquele que me dá a vitória. É diferente. É diferente. Então a minha fé não é baseada naquilo que eu preciso, na minha necessidade. A minha fé é baseada naquele que eu dependo. A minha fé é baseada naquele que eu, e não no que eu acho, no que eu quero, no que eu necessito, é naquele que eu dependo. Então eu entro por aquelas portas, não querendo ser curado, não querendo ser próspero, eu quero a presença. Aprendi isso, gente, aprendi isso. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta. Então a gente chega à conclusão que é preciso mudar a atitude da igreja. Eu peço a Deus sempre que essa igreja seja, não por vaidade, por orgulho, não. Eu quero que vocês sejam imbatíveis. Esse é o meu sonho, uma igreja que não depende de nada, só depende de Deus. Uma igreja que, se estiver doente, vai crer no Deus da cura. Não vai vir para pedir cura. Não vai vir para pedir a porta de emprego. Ele vai acreditar no Deus que promete e que cumpre. É nesse Deus que eu creio. Eu não creio que eu vou prosperar, que eu vou ficar rico, que eu vou pagar, que eu vou acontecer, que eu vou... meu casamento vai mudar. Não, eu creio no Deus que abençoa, que é provedor. Tudo bem? Estão entendendo? Gênesis 18, versículo 1. Vamos lá? Espera aí, só um instantinho. Vamos lá. O Senhor, presta atenção no que você está lendo, eu estou no capítulo 18, amém? O Senhor apareceu a quem? Então já mudou a atitude? Já não é o Abrão? Agora é o Abraão? Amadureceu. Foi no culto de domingo do Ministério Palavra e Vida. Deus falou com ele.
O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua... Já não estava mais confinado, estava fora da... Já tinha olhado para as estrelas. Lembra disso? Já estava fora da... Então ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente. Pode apertar que eu aguento. É o sol queimando, mas eu resisto. 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus manifestando a glória? Não. Está manifestando a glória aqui? Não, ele olhou e viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro culto dele, Deus aparece e diz que ele é tudo para ele. Que Deus faz tudo, sim ou não? E ele levanta um altar de problemas. Segundo culto aqui, Deus aparece, como sempre, Pai, Filho e Espírito Santo, presença. Sim ou não? Deus fez algum milagre até então? Não. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância, pertinho de Deus. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e se curvou-se. E curvou-se até. Segundo culto ele aprendeu. Primeiro culto ele foi nota 0. Fez um altar de adoração à necessidade, ao problema, à dificuldade. Segundo culto, não pediu nada. Agora, Deus se apresenta a Abraão e não mais a Abrão. Não era mais aquele que necessitava de alguma coisa, mas alguém que agora reconhecia a presença de Deus e se curva diante dele. A gente precisa mudar a atitude do culto, irmão. A gente tem que entrar por aquelas portas ali de forma completamente diferente. Vamos aprender isso. Eu venho falando isso já há muito tempo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que aquilo que você quer é consequência, a cura é consequência, a prosperidade de forma geral é consequência. Você tem que adorar a Deus. E eu quero lembrar você que quando ele se curva, aqui ele não pede nada a Deus, ele só se curva e adora. Não tinha filho ainda. Pegaram? O filho dele não tinha nascido. Sara era o que mesmo? Ela não estava curada. Só que agora ele amadureceu, agora ele não é Abrão, agora ele é Abraão. E ele sabe que não adianta levantar um altar de adoração ao problema dele. Ele sabe que precisa levantar um altar de adoração a Deus. Ele se prostra e adora. Agora, observe a nova atitude de Abraão. Eu disse aqui que Abraão, vou repetir o que eu li. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Eu já disse, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele se curva, e ele reconhece quem está presente. Amém? Gênesis 18, 3. Vamos prosseguindo. Gênesis 18, 3. Disse ele, o que ele disse para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, para a presença? Porque quando Deus se apresenta, ele se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo. Como ele está aqui agora, você crê nisso? Está me sustentando e te sustentando. Ele é teu escudo e tua proteção. A nossa. E você está pedindo alguma coisa? Tem certeza? Ou você está adorando a palavra dele? Abraão agora está dando valor a Então vamos valorizar mais a presença? Vamos fazer isso? 18:3. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor,
não passe pelo seu servo sem dar o meu filho. Não? Sem curar Sara. O que ele falou? Ou seja, fica comigo. Não vai embora. Dá uma parada antes de ir embora. Se eu mereço o seu favor, fica. Ah, mas você não vai pedir nada? Não. Eu me emociono até. Amadurecimento dele. Não vou te pedir nada. A tua palavra me basta, a tua presença me basta. Quando eu tenho a sua presença, todas as coisas me são supridas. Eu não tenho falta de nada. Abraão agora está dando o valor, a presença, o que a gente precisa fazer. Fica aqui. Quando a gente for manifestar um culto a Deus, nós é que temos que servi-lo. Nós é que temos que colocar uma mesa farta diante dele. Por quê, pastor? E ele não põe uma mesa farta? O senhor já pregou isso várias vezes? Sim, só que ele já pôs. Ela já está pronta desde o sacrifício da cruz. Eu tenho que entrar e trazer mais. Para quem? Para ele. Estão entendendo? Então, os cultos da nossa igreja, nós temos que trazer uma mesa farta para ele. Em vez de eu ser servido, eu quero servi-lo. Se ele fosse na sua casa agora, pessoalmente, que ele já está lá, mas pessoalmente, fisicamente, você ia deixar ele abrir a sua geladeira e fazer uma comida para você, ou você ia falar: Jesus, fica aqui, tá? Quer televisão? Quer internet? Quer água? Quer o quê? Água é pouco. Peraí, não vai embora não, tá? Pera, você ia fazer isso? Eu ia, irmão. O que o senhor quer? Uma coberta? Para botar o pé? O senhor quer? Fica à vontade. Está frio, quer um casaco? Sim ou não? Então, meu irmão, não é o que eu preciso que eu vou glorificar, é a presença dele. O menino não tinha nascido, Sara não tinha sido curada, a atitude dele agora é nova. Por quê, pastor, que é nova? Porque, eu vou ler para você, até escrevi aqui, que pela fé recebeu, já recebeu. Eu vou repetir, pela fé, quem já recebeu, já recebeu. Deus havia dado uma promessa para ele? Se está escrito, eu creio. Então eu não vou ficar apresentando no altar as minhas necessidades, eu quero apresentar a minha vida. Porque eu não quero que o senhor vá embora. A fé que eu tenho nele me faz não ter falta de nada. Eu vou repetir, a fé que eu tenho nele não me faz ter falta de nada, porque ele me supre em glória. Ele me supre em glória todas as minhas necessidades. Efésios 1:3. Presta atenção, tudo na Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. A igreja, eu vou te dar a chance de novo. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso, está escrito ali, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E eu quero dizer para vocês que essa reunião e todas que nós vamos fazer, em nome de Jesus, não é uma reunião de necessitados, mas uma reunião de adoradores. De adoradores. Nós não somos necessitados, nós somos adoradores. Ministério, Palavra e Vida não tem necessitado, tem adorador. Por quê? Porque quando eu creio nele, nada me falta. Eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque ele garantiu que supre em glória todas as minhas necessidades, que o que ele promete, ele cumpre. Fiel é o que prometeu. Acabou. Não tem um problema, não tem um problema. Porque, mas o seu problema, a sua dificuldade, a sua doença, minha não. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que prospera, eu creio no Deus que abençoa o meu casamento. O milagre acontece.
Gênesis 1:18. Gênesis 18:4. Vamos ver. Se eu venho para a igreja para ser servido, ou se é para que eu sirva a Ele. Vamos ver isso que eu comentei aqui agora? Porque a gente vem para ser servido. Quero minha benção. Quero minha benção. Quero minha benção. Vamos ver? A Bíblia é linda, né? Não é linda, pastor? É linda demais. 18:4. Olha o que Abraão, não é mais Abraão, aquele que necessita, não. Aquele que serve. Leu 4. Mandarei. Quem está falando isso? Abraão. Está falando com quem? Deus. Pai, Filho, Espírito. Ele diz para Deus: me dá um filho. Não, ele diz: mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Não pediu nada? Não, deu alguma coisa aqui, não falou do problema? Não, ele simplesmente serviu. Aí a gente tem que implorar aqui, ó. Eu vi a pastora hoje. Irmãos, quarta-feira tem um culto maravilhoso. Quase que ela fala assim: pelo amor de Deus, venha. Ó, tem um trabalho dos jovens. Pelo amor de Deus, vem, meu irmão. Vem. Precisava. Eu fico às vezes ali, não com ela, coitada, ela está despertando você. Amém? Para isso aqui. Porque ela sabe isso. Então ela está despertando, eu fico despertando você. Falei aqui do pastor que vai vir com palavra, meu irmão, vai vir com bênção. Eu sei quem é o pastor Ivan um pouquinho. Ele prega muito. Então, eu não precisava nem falar. Vem novidade de vida. Vem uma palavra diferente. Eu quero beber e quero comer. Mas não preciso ficar pedindo, precisa. O que ele fez? Oh, Senhor, eu vou trazer água para lavar os seus pés. Aí Deus olha e fala assim: gostei disso. Não vai me pedir nada. Você está precisando ser pai. É o que você mais quer, ser curado, ser liberto, prosperar, a porta de... Mas não é isso que você quer? Não, Senhor, eu quero lavar os seus pés. Eu quero te adorar, eu quero te servir. Pastor, foi só isso que ele ofereceu? Vamos ler o versículo 5? Vou trazer-lhes, Pai, Filho e Espírito Santo, vou trazer-lhes... a minha versão está diferente. Vou ler a minha, pode? Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças. Ué, não sou eu que preciso? Não, ele está querendo dar a vida dele para que Deus seja fortificado. Gente, é difícil a gente entender isso, mas Deus quer isso. Mas pastor, que Deus é esse, hein? Que quer ser adorado. Que coisa feia. Que adoração. Aqui. Sabe por que Deus pede adoração a gente? Ninguém sabe me responder. Hã? Isso, grande homem de Deus, vai nessa força. Porque senão nós estaríamos fazendo altares de adoração ao dinheiro. Nós estaríamos fazendo altares de adoração à cura. E não a Ele. Então eu ia me desviar. Eu ia adorar o trabalho, eu ia adorar o dinheiro, eu ia adorar a minha mulher, eu ia adorar meus filhos, eu ia adorar tudo no mundo, menos a Deus. Então ele falou: olha para mim e adore a mim, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus do céu. É demais, irmãos, é demais, é demais. É demais. Versículo 5 de novo. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, eu li errado. Para que recobrem forças, prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo. Responderam, eles receberam? Gostaram? Quase que está falando assim: faz mais. Tá bom demais, você não está me pedindo nada? Não,
Você está me agradando com a sua vida? Você está me dando o que você tem? Quase que se eu fosse Deus, eu ia dizer, eu não acredito. Você só pede. Mas isso não é o motivo. O motivo é a adoração. Porque presente eu já estou, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, eu já estou. Mas você não busca a manifestação do meu poder, porque você levanta altares às suas necessidades e não a mim. Meu Deus do céu. Versículo 6. Abraão, vai gente. Abraão foi apressada. Tem gente que vem para a igreja assim, meu Deus, eu tenho que ir naquele culto, o pastor Sérgio vai falar pelos cotovelos, eu tenho quanta coisa para fazer, mas eu tenho que ir ao culto, né? Porque se eu não for, ele vai ligar para mim, vai me cobrar, vai pedir alguém para ligar, e Deus, né? Senão Deus vai me punir, né? Tudo errado, irmão, tudo errado. Bom, deixa eu falar nada. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, doente ainda, Sara, estéril, sim ou não? E sem filho. Correu e disse, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. 7. Depois correu ao rebanho e escolheu a pior novilho, pior, não? Foi o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo, para dar um dízimo, para dar uma oferta, não dá, não dou. Aí vem aquelas histórias que o diabo engana, estou dando para o pastor, estou dando para não sei o quê, e não precisa, a igreja, para quê? O diabo engana de tudo que é jeito. Mas ele falou, vamos lá, prepara. Meu Deus, espera aí. Aqui está dizendo que ele pegou o melhor do rebanho dele, sim ou não? E se apressou para fazer, para entregar, para dar. Então, peraí, pegou a melhor ovelha, mandou fazer o pão fresquinho, a massa para fazer fresquinho, né? No pão velho para ele não, faz fresquinho, vou dar o melhor meu. Então agora Abraão está reconhecendo tudo aquilo que Deus já havia dado para ele. Então ele não está olhando mais a necessidade, ele está olhando o que Deus já deu. Eu estou vivo, eu tenho uma esposa. Mesmo que eu esteja doente, eu estou vivo. Mesmo que o meu casamento está de cabeça para baixo, mas eu ainda tenho, posso chamar ainda de esposa. Eu tenho filhos desviados, mas eu posso falar que são meus filhos. Eu tenho uma casa que eu estou perdendo em dívidas, mas eu ainda tenho. Então eu vou te entregar o que eu tenho. Só isso que eu tenho. Eu não tenho nada. A minha vida. Então eu não tenho nada, igual aquele que gritou, tem misericórdia de mim, ele não tinha nada, mas tinha a voz, entregou a voz. Então, meu irmão, o Senhor te continua até aqui nos ajudando e te sustentando, você está vivo, e Ele vem para nós e diz assim, não fiquem inquietos por coisa alguma, confia, entrega, faz uma mesa para mim, faz um altar para mim de adoração. Versículo 8, 18:8. Pastor, não vai dizer que ele trouxe mais coisa. Trouxe então coalhada. Irmãos, ele estava procurando na casa dele o que ele tinha para agradar. E você, trouxe o que hoje para Deus, hein? Problema, pastor. Trouxe uma lista de supermercado. Um monte de coisa. Eu espero que seja o último dia que você tenha trazido lista de supermercado. Que você venha no próximo culto, com isso no coração, lá, quando você estiver tomando banho na sua casa, vir para cá, jantando, almoçando, sei lá. Você fale, eu vou te adorar. E eu vou entregar o que eu tenho. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, eu não tenho nada. Então recebe o meu coração, a minha vida. Eu vou te servir, Jesus. Não vou te pedir nada. Eu vou te dar. Meu irmão. Pastor, mas e aí, irmão? Vamos acabar aqui, meu irmão. Aí, vamos lá, 8. Trouxe então, lê comigo, me ajuda. Coalhada, leite e o novilho que tinha sido prepararam. E
os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto. Eu não sou bobo, vou ficar aqui tirando uma casquinha, eu estou na pré. Aí o diabo vem na sua mente e diz assim: não vai resolver nada, você saiu da presença, eu não vou conseguir, minha vida não vai mudar. Saiu da presença, ouviu o diabo, não ouviu a Deus. Eles estavam comendo, e enquanto eles comiam, agora sim, Abraão foi lá e pediu o filho. Aproveitar que está tudo em casa, tudo em família, estou me sentindo aqui, sentindo a glória de Deus, agora eu vou pedir. Foi isso? Não, mesmo comendo, ele não falou da presença, nem do desespero dele. Estava velho. Quando diz que ele estava velho, irmão, e não tinha filhos, significa que quando você está numa situação crítica, você acha que não dá mais tempo, não tem mais como, não tem mais jeito. Um câncer, não tem mais jeito. O médico falou que não tem mais jeito. Quem dá a última palavra é Deus, meu irmão. Adora. Para de pedir, adora. Adora. Fica na presença, só contemplando. Agora, talvez esteja passando na sua cabeça: é proibido orar, pastor? Pedindo cura? Hã? É proibido orar pedindo, usando um versículo, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, é proibido? Não, meu irmão, só que eu quero que você entenda, o Espírito Santo quer que você entenda, de que é muito melhor nesse ambiente de glória, eu me desvencilhar dos problemas e adorá-lo. Então, pastor, vê se eu entendi. Nesse ambiente que ele está presente, eu tenho que aproveitar e servi-lo, aproveitando esse ambiente de glória, que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Na minha casa pode ser, mas eu estou tão atarefado. No meu carro eu estou preocupado em chegar, dirigindo, no ônibus, no trabalho. Mas aqui se faz um ambiente de glória. Por isso que não é hora de pedir. Deixa para pedir na tua casa. Aqui é hora de adorar, de servi-lo. Pastor, é difícil de eu entender isso. Mas está na palavra. Estou falando de mim? Ou eu estou lendo? Estou lendo. Então é melhor a gente tentar, pelo menos, se desvencilhar dos medos, das angústias, das preocupações, das mágoas, das ansiedades. Aqui não. Aqui eu vou te servir. E as outras coisas. Mateus 6, vou ler para você, 31. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então ele sabe, pastor, que eu estou doente, ele sabe que eu estou precisando de dinheiro, ele sabe que meu casamento está de cabeça para baixo. O que você acha? Então ele quer que você o adore. Entenderam ou não? Então eu começo a entender que Deus está interessado nas minhas necessidades mais do que eu quero nesse culto contemplá-lo. Você acredita nisso? Que Ele está mais preocupado em suprir as minhas necessidades do que mesmo você adorá-lo, porque Ele está preocupado com a sua vida. Então o mínimo que Ele te pede, o máximo que Ele te pede, me adore. Só isso. Gênesis 18, 9. Agora, meu irmão, quem vai trazer o assunto à baila não é quem? Abraão. Ele só está adorando, ele só está dando, ele só está servindo, concorda? Abraão fala alguma coisa, eu quero filho, cura minha mulher. Agora leu 18, 9. O que ele tinha feito? Se prostrado ao você leu, não, ele se prostrou ao chão, adorou, serviu, não pediu. Aí Deus sentado lá comendo, amo você não me pedir nada. Deixa eu trazer um assunto aqui para conversar com você. Deus falando, parafraseando aqui, claro. Cadê a sua esposa, Sara? Ele que tocou no assunto.
18:9. Ele já sabe. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Aí ele respondeu: ali na tenda. 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava da tenda atrás dele. Ele pediu? Ou Deus supriu? Deus estava dizendo: Abraão, já que você me adorou e me serviu, fez um altar de adoração, os seus problemas agora são meus. Seus problemas são meus. Agora você fez um altar para mim, Abraão. Você construiu um altar para mim e não para os seus problemas, para as suas dificuldades. Entenderam o que Deus quer falar com você? Hein? E agora? Quando o Léo subir aqui com a banda, Senhor, só habita no meio dos louvores, me cura. É isso? Só habita no meio dos louvores, supre as minhas necessidades, conserta meu casamento, me perdoa. É isso? Se proste. E que Ele vai te chamar lá na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, seja lá onde for, ou aqui agora mesmo, vai dizer assim: vem cá, tua saúde não está boa, né? Vem cá, você está devendo, né? Seu casamento, né? Suprido. Sem pedir nada. Deixa para pedir em casa. Deixa para pedir no carro. Que nem sempre. Ele pode se manifestar no carro. Pode ou não pode? De repente você encosta o carro, entra no lugar ali bonito, desliga o carro e para o carro. E será que acontece dentro do carro? Você está na sua casa, no seu carro, não vou pedir mais nada não. Vai lá, fecha a porta, bota um louvor e começa só a adorar. Será que Ele se manifesta? Será que você recebe lá? Vocês entenderam? Antes de eu ser forte, Ele se faz presente. Quando Ele se fizer presente na minha vida, Ele vai fazer sem eu pedir. Por quê? Porque Ele sabe, antes de nós, tudo que nós precisamos. O que Ele quer é adoração. Acabou. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É isso, gente. Está revelado. Entenderam porque muita gente entra e não recebe nada? Entenderam? Por que muita gente entra e recebe? Por que o senhorzinho lá com câncer entrou e foi curado? Porque ele fechou os olhos, esqueceu o problema e adorou a Deus, gente. E Deus falou: não tem câncer, não tem resfriado, não tem nada para mim. Seja curado agora. Acabou, meu. Um garoto lá cego, a mãe adorando. Não, você está me adorando, você está me servindo. Enxergue. Mudou o Deus na sua mente aí? Não é o Deus de necessidade. É o Deus que eu creio, que eu dependo. É o Deus que eu dependo. Eu dependo dEle para ser curado, eu dependo dEle para tudo. Vamos mudar a atitude. Vamos mudar a perspectiva no culto. Quando você entrar ali, você fala: eu não vou pedir nada, só vou adorar. Aí, irmão, tem gente que adora assim, ó. Aí está adorando. E ela também adora. Isso não é adoração, irmão. Adoração é cair uma bomba do teu lado e você nem saber que caiu. Você está mergulhado. Você está lá do outro lado. Eu estava na minha casa, acho que foi sábado agora, sexta, sei lá. Eu estava longe. Quem me vê meus vídeos, eu faço na varanda, já viu? Ali os passarinhos pousam do meu lado. Eu fico vendo, eles já sabem que eu não vou mexer. E ali Deus me inspira. Aquela mata, eu estava lá, eu estava longe, eu não estava ali. Estava buscando essa palavra que eu falei: Deus, eu vou te adorar. Aí comecei a adorar. Aí aconteceu uma situação lá em casa, eu tive que descer rápido. É o andar de cima, eu tive que descer rápido. Parecia que eu não estava
sabe, é diferente. Eu acordei, eu estava em outro planeta. É isso que você tem que viver. Sai, explodiu uma bomba. Então, meu irmão, é fechar os olhos, né? Ver se o rapaz está vestido com a camisa do Flamengo ali, né? Se a irmã Vera participa do culto, se o pastor aplaude. Toca aí, Léo, que eu quero adorar. Aí vem na mente, vai vir. Você não vai conseguir, não vai mudar nada. Entendeu? Vai para tua casa, que é o inferno. Pronto. E continua. E vai morrer. Tá. Sabe como é que eu fiquei curado do pânico? Já contei aqui. Vai morrer. Um dia eu bati e falei assim: tá bom, vou morrer, mas vou para o céu e tu vai para o inferno. Mas eu morro com Deus, você vai morrer com você mesmo. Capeta maldito. Eu falei isso. Eu comecei a brigar. Falei: eu vou para o céu, tu vai para o inferno. Eu tenho vida eterna, você não tem. Então eu vou morrer mesmo. Morri. Vou morrer um dia, mas não por sugestão dele. Amém? Na hora de Deus. Tá certo? Entenderam? Vamos pedir? Fique de pé. Não? Não vai pedir nada. Você vai fechar os olhos, vai mergulhar. Se cair uma bomba do seu lado, você fala: pode explodir tudo, mas eu estou na presença. E quando você está na presença, Ele manifesta. Feche os seus olhos. Não precisa nem eu falar. Adore.